Em algum lugar entre as colinas onduladas de Toscana por trás dos vinhedos e do cidades muradas no topo de colinas situam-se alicerces de cidades que resistiram por 2.500 anos. Cidades fundadas por um povo que falava uma língua que ninguém consegue ler completamente, quem adoravam deuses que ninguém mais adorava, e que foram declarados extintos pelos romanos. Historiadores há 18 séculos. Os livros didáticos dirão que eles eram migrantes, uma civilização misteriosa que chegou de algum lugar do outro lado do mar, construiu uma das mais sofisticadas culturas na Europa pré-romana e depois simplesmente evaporou, foi absorvido, apagado, sumiu. Durante a maior parte da história registrada, isso foi a história. Um mistério sem fim. Em seguida, o DNA antigo foi extraído dos ossos que eles deixaram para trás. E quando os resultados chegaram, quase todas as partes a história do livro didático desmoronou. Os etruscos nunca foram quem nos disseram que eram. Eles eram, e mais perturbadores do que na verdade eles nunca foram embora. Entenda o que o DNA alterou você. Primeiro precisamos entender o que é o DNA. Estava se desfazendo. E isso significa ir de volta a uma civilização que por quase 700 anos moldaram quase tudo. O mundo romano se tornaria mais tarde o que seria, né? O coração etrusco situava-se no centro. Itália, na região que agora chamamos de a Toscana, estendendo-se para o norte até o Pio Vale e ao sul em direção à Baía de Nápoles, no seu auge aproximadamente entre séculos VIII e V a.C. Etruscos. A civilização se espalhou por uma área que hoje sustenta um quarto da Itália. População moderna. 12 grandes cidades formaram o núcleo. Florença, Bolonha, Perugia, Siena, Vai, cidades ainda habitadas hoje. Cidades que nunca foram esvaziadas desde o dia em que os etruscos assentaram as primeiras pedras. Segundo todos os critérios mensuráveis, isto era a cultura mais sofisticada do Mediterrâneo Ocidental antes da ascensão de Roma. Eles eram mestres metalúrgicos e joalheiros capazes de um nível de detalhe que os artesãos modernos ainda encontram difícil de replicar. Um único pingente etrusco representando o deus do rio. A calas foi esculpido com grãos de ouro, com menos de meio milímetro de diâmetro. Só a barba contém milhares de... Eles desenvolveram uma cerâmica distinta. Tradição chamada buerro, feita adicionando fuligem na argila e depois polindo acenderam o vaso até que ele brilhasse como a escuridão. Metal. Preto elegante quase bronze. Elas eram dominantes no mar. Navios etruscos. Governou a costa oeste da Itália por quase 3 séculos e etrusca. A pirataria era tão agressiva no século VII. Século a.C. que gregos e fenícios. Os comerciantes se recusaram a navegar pela Sicília. Sem escolta, eles inventaram a marinha. Carneiro, uma pesada projeção de bronze montada na proa de seus navios de guerra, e seus 50 pentaconters se tornaram as forças marítimas mais temidas do Mediterrâneo. E eles moldaram Roma mais profundamente, mais diretamente, de forma mais permanente do que quase qualquer cultura está disposta a admitir. Os 3 últimos reis de Roma foram Atricina, Tarquínio, Prisco Servio, Túlio Tarquínio Soberbo. Por mais de um século, a própria Roma foi efetivamente uma cidade cliente etrusca. Seu governo, sua religião e suas tradições militares importadas por atacado das cidades ao norte. Os romanos adotou uma visão social e política etrusca, organização. Eles adotaram em Etruscan, estrutura militar. Eles adotaram em a prática religiosa etrusca quase em sua essência, por inteiro. A própria toga era uma vestimenta etrusca, a borda roxa. Vestes usadas por magistrados romanos vieram das vestimentas cerimoniais etruscas. Fastes, o feixe de varas carregado diante de um console romano como símbolo de a autoridade, foi uma invenção etrusca. Até mesmo o alfabeto que você está lendo. Legendas em etrusco. Impressões digitais. A escrita latina é uma versão ligeiramente modificada do etrusca, que por sua vez foi adaptada do grego. Através do latim, a língua etrusca fluiu para línguas românicas e daí para inglês. Palavras como pessoa, cerimônia, lanterna, palavras que você usou hoje, sem saber. Ecos de uma civilização que supostamente foi desaparecida por 2.000 anos. Havia algo mais que os diferenciava. Algo que os gregos e romanos descobriram. Verdadeiramente chocante. As mulheres etruscas jantavam com os homens. Beberam vinho com homens. Eles compareceram. Jogos e celebrações públicas em pé de igualdade. No mundo mediterrâneo, onde as mulheres estavam confinados a espaços domésticos e excluídos da vida pública, o status das mulheres etruscas parecia tão evidente. Incomum que historiadores gregos acusassem toda a civilização da decadência e colapso moral. Não foi decadência, era um modelo diferente de como uma sociedade poderia ser organizado, e sobreviveu. Juntamente com tudo o mais, os etruscos, construído até o dia em que Roma decidiu, escreva as histórias. No final do século VII a.C., os etruscos, os reis governavam a própria Roma, século V.
civilização etrusca, havia atingido o auge de seu poder. 12 cidades, 90 mil milhas quadradas de cultura, alcançam o império marítimo que se estende da Córcega até a Baía de Nápoles. E então, de acordo com os livros didáticos, ele desapareceu absorvido. Apagado. O problema é que quase todas as partes de essa história foi construída antes que alguém pudesse leia os ossos. Por 2 anos e meio. 1000 anos, a questão de onde a origem dos etruscos foi uma das discussões mais longas em mundo antigo. Os gregos não podiam concordar sobre isso. Os romanos não conseguiam concordar sobre isso. E todas as teorias que sobreviveram da antiguidade carregavam as impressões digitais da política do povo que contou. A versão mais antiga veio de Heródoto, o historiador grego que escrevia no século V a.C. Ele contou a história de uma fome no reino lídio na Ásia Menor, no que é agora oeste da Turquia. O rei se deparou com uma população faminta, dividiu seu povo em metade. Metade ficou, metade embarcou nos navios. E navegou para o oeste, acabando por desembarcar em a costa da Itália e a fundação da civilização que os gregos chamavam de Tirânicos. Os etruscos, nesta versão, eram refugiados migrantes do Mediterrâneo Oriental que havia cruzado o mar e construiu algo novo. Por mais de 2000 anos, este foi a teoria dominante e, à primeira vista, teve apoio. Na arte etrusca havia motivos que ecoavam o antigo Oriente Próximo, seus práticas de adivinhação, a leitura de fígados e a interpretação de aves. Rituais espelhados praticados em Babilônia e entre os hititas. Suas imagens religiosas apontavam para o outro lado, o Mediterrâneo em vez de para a Península Italiana. Mas as contradições sempre estiveram presentes. E eles estavam falando sério. Se os etruscos se tivessem chegado por mar porque não havia nada, assentamentos etruscos ao longo da costa, onde teriam desembarcado primeiro? As primeiras cidades etruscas foram, no interior, construídas em planaltos no topo de colinas, orientado para o interior em vez de a água. Se eles tivessem trazido um sistema de escrita, vindo do leste porque eles adotaram o alfabeto grego em vez de carregar seus eles próprios. E se fossem recém-chegados porque sua língua não sobreviveu. Não há parentes na Ásia Menor. Ligação com a Lídia, nenhuma ligação com qualquer língua já falada na região. Heródoto havia nomeado. Uma segunda teoria veio de Diónios de Halicarnassus. Ele escreveu no século I a.C. e argumentou, pelo contrário, os etruscos não eram migrantes afinal. Eles eram nativos de Itália, descendentes das populações que haviam vivido nas mesmas colinas por milhares de anos antes de a civilização ascendeu. Durante a maior parte do passado, durante 2 milênios, essa ideia foi descartada. Alguns historiadores a trataram como uma bajulação política ao imperador Augusto, cuja família reivindicava ascendência etrusca. Outros simplesmente preferiram a versão grega mais dramática, com sua viagem marítima e seu mito fundador. Mas as evidências começaram lentamente a apontar o dedo para Diónios. A arqueologia na Itália Central revelou uma cultura chamada Vila Nova, um povo da Idade do Ferro que ocupou as mesmas colinas, utilizou as mesmas práticas funerárias e viveu nas mesmas regiões onde mais tarde surgiriam as cidades etruscas. Os vilanovas cremavam seus mortos e depositavam as cinzas em urnas bicônicas características. Construíram pequenos assentamentos fortificados em terrenos elevados, trabalhavam ferro e bronze, e então, gradualmente entre os séculos 9 e 8 a.C., sua cultura começou a se transformar. Sua cerâmica tornou-se mais refinada, seus rituais funerários mais ricos, seus assentamentos cresceram. No século VII, o que os arqueólogos chamavam de Vila Noven passou a ser conhecido como Truscan. A transformação foi tão perfeita que a única maneira confiável de distinguir um sepultamento do final do período Vila Noven de um do início do período etrusco é a presença de uma inscrição. Se houver alguma inscrição, ela estará em Truscan. Se não há escrita, é Vila Noven. As mesmas colinas, o mesmo povo, a mesma cultura evoluindo ao longo dos séculos. Outras teorias surgiram à margem. Alguns estudiosos sugeriram que os etruscos migraram para o sul a partir da Península Arábica. Outros propuseram que vieram da Sardenha. Ambas as ideias apresentavam problemas. O fluxo arqueológico se dava da Toscana em direção aos Alpes, e não o contrário. Além disso, as imponentes torres de pedra construídas pelos sardos não tinham equivalente em nenhum lugar da Itália continental. A discussão se arrastou por 25 séculos. Cerâmica contra cerâmica, historiador contra historiador, teoria contra teoria. Então, o DNA antigo chegou e o círculo finalmente se fechou. A análise de DNA antigo é exatamente o que o nome indica. Os cientistas extraem material genético de restos mortais que estiveram enterrados há centenas ou milhares de anos, sequenciam-no comparando-o com genomas modernos e constroem um retrato biológico detalhado de quem eram essas pessoas, de onde vieram e como estão relacionadas com as populações que ainda vivem hoje.
É em todos os sentidos relevantes uma máquina do tempo feita de osso. Durante a maior parte do século XX, isso não era possível, a tecnologia não existia. Os pesquisadores estudavam os etruscos da mesma forma que os estudavam desde o Renascimento, com fragmentos de cerâmica, análises arquitetônicas, inscrições em paredes de tumbas e especulações de historiadores que já haviam falecido há 2000 anos. Eles elaboraram teorias complexas sobre o formato de uma sepultura ou o estilo de um espelho de bronze. Estavam fazendo o melhor que podiam com as ferramentas disponíveis. Mas os próprios ossos, o registro biológico real de quem eram essas pessoas, permaneceram em gavetas de museus por toda a Itália e Europa, em grande parte sem serem lidos. Em 2021, um estudo publicado na revista Science Advances resolveu a discussão mais antiga da arqueologia mediterrânea. A equipe foi liderada por pesquisadores do Instituto Max Planck da Universidade de Tübingen e da Universidade de Florença. Eles coletaram amostras de 82 indivíduos em 12 sítios arqueológicos na Itália Central, abrangendo aproximadamente 800 anos da Idade do Ferro ao final do período romano. Sequenciaram os genomas e os compararam com populações antigas e modernas do Mediterrâneo, do Oriente Próximo e da Europa continental. Os dados genéticos eram claros, e o resultado obtido deveria ter encerrado o debate sobre a migração por si só. O perfil genético etrusco era indistinguível das populações itálicas vizinhas do mesmo período. Não havia nenhum sinal da Anatólia, nenhuma assinatura lídia, nenhum rastro genético que levasse de volta através do mar até a Turquia Ocidental. A história da migração para o leste que Heródoto havia registrado 25 séculos antes, a história que figurava nos livros didáticos há gerações, a história que moldara toda a compreensão popular de quem eram os etruscos não existia nos ossos. Não se tratava de uma descoberta parcial, não era um sinal ambíguo. Seja lá o que os etruscos fossem, eles não eram migrantes da Ásia Menor. A descoberta mais profunda foi ainda mais conclusiva. Quando os pesquisadores rastrearam a linhagem genética ao longo do tempo, descobriram que os ancestrais dos etruscos e os ancestrais das populações da Anatólia mencionadas por Heródoto haviam se separado milhares de anos antes do surgimento da civilização etrusca. A divergência remonta ao período neolítico há mais de 5.000 anos. Quando os etruscos emergiram como uma cultura reconhecível no século VIII a.C. Sua linhagem genética já estava enraizada na Península Itálica há milênios. Eles não vieram de lugar nenhum, simplesmente estiveram lá o tempo todo. A hipótese da continuidade de Villeneuve, a teoria que Diônios de Halicarnassos havia proposto 2000 anos antes e que a maioria dos historiadores modernos havia rejeitado, foi confirmada em um único artigo revisado por pares. Os etruscos eram os vilanovenses. A mesma população, as mesmas colinas, a mesma herança biológica transformada ao longo dos séculos pelo comércio, pelo contato com marinheiros fenícios e refugiados gregos, pela lenta acumulação de riqueza, artesanato e organização política. Mas por baixo da transformação, o povo não havia mudado. O DNA era italiano. O DNA sempre fora italiano. Só isso já reescreveria a narrativa padrão. Mas as implicações iam além da questão da origem, porque se os etruscos não tivessem vindo de lugar nenhum, a questão de para onde supostamente teriam ido se tornaria muito mais difícil de responder. É possível imaginar uma população migrante retornando à sua terra natal. É possível imaginar uma civilização estrangeira se dispersando de volta para o mar de onde veio, mas uma população nativa enraizada nas mesmas colinas por 5.000 anos não desaparece simplesmente. O DNA havia respondido à primeira pergunta. E também, sem que ninguém percebesse ainda, havia tornado a segunda pergunta inevitável. Antes da chegada dos geneticistas, a prova mais contundente de que os etruscos não haviam desaparecido estava bem à vista de todos. Estava esculpida em pedra. Estava gravada em cerâmica. Estava escrita nas paredes de túmulos por toda a Itália Central e aguardava há 2000 anos que alguém a lesse. A língua etrusca é diferente de qualquer outra na Europa. Não é indo-europeia. Não possui parentesco entre as línguas faladas atualmente no continente. Embora o latim, o grego, o celta e o germânico derivem da mesma raiz ancestral, o Ruskin se destaca sem ligação com nada moderno, sem descendência de nada recuperável. Ele utiliza uma estrutura aglutinativa na qual as palavras são construídas pela junção de múltiplas raízes e sufixos à semelhança do turco ou do finlandês atuais, em vez de flexionar verbos como nas línguas indo-europeias. Cerca de 400 palavras etruscas foram identificadas com segurança. Além disso, nossa compreensão se desfaz. O problema não é a escassez de inscrições. Os etruscos escreviam constantemente. Milhares de inscrições sobreviveram. O problema é o que eles escreviam. A maioria é curta. A maioria é repetitiva. A maioria são epitáfios com poucas palavras na parede de uma tumba ou oferendas votivas dedicadas a um deus.
Aqui jaz Sérgio. Eu, Sérgio, dedico este sacrifício a Tênia. Dos milhares de textos que sobreviveram apenas 8, tem mais de 50 palavras. O mais notável desses 8 é o Lai Lintius, o livro de linho, um calendário religioso escrito em tecido que lista rituais, nomes de deuses e nomes dos meses do ano etrusco. É o texto etrusco mais longo já recuperado, e a forma como sobreviveu é um dos acidentes mais estranhos da história da arqueologia. No século XIX, um oficial croata chamado Mahajlo Barak comprou uma múmia e seu sarcófago durante uma viagem ao Egito. Ele os trouxe para casa como lembrança. Após sua morte, a múmia foi parar no Museu de Zagreb, onde alguém finalmente percebeu que havia inscrições nas bandagens de linho. Durante décadas, ninguém conseguiu identificar o idioma. Somente no início do século XX foi finalmente reconhecido como sendo etrusco. Um calendário religioso etrusco foi parar de alguma forma no Egito, onde um mumificador local o cortou em tiras e as usou como bandagens para múmias. O livro que deveria ter decifrado o idioma sobreviveu apenas porque alguém o tratou como material para embrulhar um cadáver. As esperanças de uma decifração completa aumentaram em 1961, quando arqueólogos descobriram as tábuas de Paigai. 3 finas lâminas de ouro com inscrições em etrusco e fenício foram encontradas em um templo na costa norte de Roma, uma potencial pedra de Roseta. O problema surgiu quase imediatamente. As versões etrusca e fenícia não são traduções literais. O texto etrusco é significativamente mais longo, o que limita o quanto pode ser recuperado por comparação. Acredita-se que 2 línguas sejam relacionadas ao etrusco. A primeira é o raático falado por tribos que viviam nos Alpes. A segunda é o lemniano, língua falada em uma ilha grega em Aian. Ambas são ainda menos compreendidas que o próprio etrusco. Os textos que sobreviveram são minúsculos. A maioria tem apenas algumas palavras. Os linguistas esperam que futuras descobertas arqueológicas, especialmente inscrições mais longas, finalmente desvendem o mistério da família linguística. Mas aqui está a parte da história da língua que mais importa para o que o DNA confirmou. A língua etrusca não desapareceu de fato. Ela se dissolveu. Ao longo dos séculos de domínio romano, palavras etruscas foram incorporadas ao latim. Persona, a palavra para máscara teatral. Simônia, a palavra que nos deu a cerimônia. Riso, a palavra para ator. Atrium, o pátio central aberto de uma casa romana. Através do latim, essas palavras viajaram para o francês, para o espanhol, para o inglês, para o vocabulário que você está lendo neste momento. Até mesmo o alfabeto foi herdado. A escrita latina é uma versão ligeiramente modificada da escrita etrusca. Todas as inscrições romanas, todos os manuscritos renascentistas, todos os livros impressos no mundo ocidental têm suas letras originadas em um sistema de escrita desenvolvido pelos etruscos no século VIII a.C. Os romanos não apagaram os etruscos. Eles se tornaram etruscos. O idioma foi apenas uma das coisas que os romanos absorveram. A herança mais profunda, aquela que moldou a vida espiritual de um império por mais de 1000 anos, veio da religião etrusca. Segundo os etruscos, sua religião não havia sido inventada, mas sim revelada. A história que contavam era a de que um sulco na terra se abriu um dia durante a aração, e dele emergiu uma figura chamada Tes, um bebê barbudo de cabelos brancos antigo e recém-nascido ao mesmo tempo, que ditou 5 livros sagrados aos etruscos antes de desaparecer de volta para o solo. Os livros continham os rituais, as orações e os métodos de adivinhação que guiariam todas as decisões importantes da civilização pelos próximos 7 séculos. O panteão era extenso, e os romanos herdaram quase tudo. No topo, Satínia, o deus do trovão, senhor do céu e guardião da ordem cósmica. Os romanos o renomearam Júpiter. Sua esposa era Uni-rainha dos deuses, que passou para a religião romana como Juno. Sua filha era Manurva, deusa da sabedoria e do artesanato, que se tornou Manurva. Os etruscos cultuavam Aplo, deus da luz e da profecia, que quase certamente entrou em seu panteão por meio do contato com o Oriente e que passou para a religião romana como Apolo. A deusa da fertilidade, Turon, tornou-se Vênus. A deusa da aurora tornou-se Aurora. Os nomes mudaram, os deuses não. Mas a herança mais profunda não foi o panteão, foi o sistema de adivinhação. A religião etrusca era baseada na ideia de que os deuses estavam constantemente se comunicando. Cada tempestade, cada voo de pássaros, cada relâmpago no céu era uma mensagem que podia ser lida por alguém que conhecesse o idioma. Nenhuma decisão importante era tomada sem consultar os sinais. Se os presságios fossem desfavoráveis, os planos eram abandonados. As batalhas foram adiadas, os casamentos foram cancelados. A construção de edifícios foi interrompida.
A vontade dos deuses interpretada corretamente sobrepunha-se à vontade de todos os reis, generais e senadores que se diziam líderes. Cada forma de adivinhação tinha seus próprios especialistas. Os álgures liam os padrões de voo dos pássaros. Os fulguradores interpretavam o ângulo e a cor dos raios. Mas os mais prestigiosos de todos eram os aróspicos, os leitores do fígado. O método deles era elaborado. Um carneiro preto era sacrificado aos deuses. O fígado era extraído fervido e exposto para exame. Era dividido em inúmeras seções, cada uma correspondendo a uma divindade específica. Os curandeiros examinavam a superfície em busca de manchas, crescimentos, descolorações, irregularidades de textura ou forma. Cada anomalia era interpretada com base na seção do fígado em que aparecia. Isso era tratado em todo o mundo etrusco e, posteriormente, em todo o mundo romano como uma mensagem direta do divino. Os romanos adotaram a prática quase sem modificações. O Senado consultava-se nos Haruspasses Etruscos. Os generais romanos consultavam-nos antes da batalha. Os imperadores os mantinham em seus quadros. Mesmo quando a religião oficial do Estado mudou, mesmo quando os imperadores se converteram ao cristianismo no século IV depois de Cristo, os Haruspacos ainda eram consultados em particular nos corredores dos fundos do Palácio Imperial por governantes que não conseguiam se desapegar completamente do sistema antigo. O último aparecimento dos etruscos nos registros históricos é um dos momentos mais estranhos da história de qualquer civilização. Foi em 410 d.C. Alarico e seu exército gótico haviam cercado Roma. A comida estava acabando. As defesas estavam ruindo. O império que absorvera a Etrúria 6 séculos antes, que concedera aos etruscos cidadania plena em 27 a.C., que se construíra sobre os alicerces da religião e da governança etruscas, estava prestes a ruir. Em desespero, o prefeito da cidade e o Papa Inocêncio I recorreram aos últimos horóscopos etruscos sobreviventes em busca de orientação. O império, que se autoproclamava herdeiro de todas as coisas, consultou os sacerdotes da civilização que supostamente havia aniquilado. A leitura foi sombria. Os horóscopos diziam que Roma cairia. Roma caiu. O último ato público da religião etrusca foi predizer a morte do império que a herdara. A história que todos aprenderam é que os etruscos foram assimilados. No século II depois de Cristo, o idioma deixou de ser falado em público. As cidades se tornaram cidades romanas. Os templos se tornaram templos romanos, o povo se tornou romano, e a civilização que outrora governara 12 grandes cidades e 233 mil quilômetros quadrados da Itália Central desapareceu silenciosamente da história. O DNA conta uma história diferente. O mesmo estudo de 2021 que desfez o mito da migração seguiu a linhagem genética ao longo do tempo. Os pesquisadores rastrearam a assinatura etrusca desde o final do período imperial romano até os primeiros séculos da Idade Média, passando pela ascensão das cidades-estado italianas e chegando aos dias atuais. A continuidade se mostrou intacta. O perfil genético dos toscanos medievais coincidia com o perfil genético de seus ancestrais etruscos. O perfil genético dos toscanos modernos ainda carrega uma parte substancial dessa mesma herança 2.500 anos após a suposta extinção da civilização. Um estudo separado publicado em 2019 traçou a história da população de Tuscaniani ao longo dos últimos 2.000 anos, utilizando uma combinação de DNA antigo e moderno. A conclusão era clara. Pelo menos até o século XV depois de Cristo, grande parte da população da Toscana era descendente biológica direta dos antigos etruscos. Não eram primos distantes nem ecos fracos, mas descendentes diretos que carregavam as mesmas linhagens que haviam sido sepultadas nos túmulos de Cerveteri e Tarquínia no século VII a.C. A assimilação cultural fora real, mas o povo nunca havia ido embora. Os registros históricos já apontavam para isso há muito tempo. Os etruscos não resistiram à romanização. Eles se integraram a ela, no século III a.C. A maioria das cidades etruscas havia se tornado estados clientes de Roma. E quando Aníbal invadiu a Itália no final daquele século, na esperança de provocar uma revolta contra Roma, nenhuma cidade etrusca se juntou a ele. Eles já haviam escolhido se integrar ao mundo romano em vez de lutar contra ele. A recompensa foi a cidadania, em 27 a.C. O povo da Etúria tornou-se o primeiro grupo de italianos não romanos a receber a cidadania romana plena. Eles não desapareceram em Roma, entraram nela como iguais. E uma vez dentro do sistema romano, eles ascenderam. Vários imperadores romanos traçaram sua ancestralidade a famílias etruscas. O próprio Augusto, o primeiro imperador, reivindicava a ascendência etrusca,
Cláudio, que governou no século I depois de Cristo, era um estudioso apaixonado da língua e do passado etrusco, tendo escrito uma história da civilização em 20 volumes que se perdeu ao longo do tempo, sobrevivendo apenas por meio de referências e autores posteriores. Duas figuras importantes da República Romana eram de origem etrusca, senadores generais e poetas. Os etruscos não desapareceram da história romana. Eles se tornaram parte da história romana e as cidades nunca se esvaziaram. Essa é a parte mais fácil de passar despercebida, pois está bem à vista. Florença, fundada na era etrusca. Bolonha, originalmente a cidade etrusca de Felina. Perugia, uma das 12 capitais originais dos etruscos. Siena, fundada pelos etruscos em uma colina que tem sido continuamente habitada desde então. Arezzo ou Vieto Volterra. Estas não são ruínas. São sítios arqueológicos. Estas são cidades vivas, com populações que permaneceram no mesmo lugar ao longo de 2.500 anos de império, colapso, república e renascimento. Um quarto da população moderna da Itália vive em cidades fundadas pelos etruscos. O DNA revela que muitas dessas pessoas são descendentes diretos dos fundadores. Os historiadores romanos haviam apagado os etruscos da existência. Os estudiosos do Renascimento os trataram como uma civilização perdida, misteriosa, desaparecida, sumida. Os livros didáticos do século XX repetiram a mesma história: um povo que surgiu, alcançou a grandeza e desapareceu nas brumas do tempo. Os ossos dizem o contrário. Os etruscos jamais deixaram a Itália. A língua foi absorvida pela língua que ainda falamos. A religião foi herdada por um império que se autoproclamava herdeiro de tudo o que tocava. O panteão foi renomeado. As cidades foram renomeadas. O povo permaneceu. O mistério dos etruscos nunca foi sua origem. Nunca foi para onde foram. O mistério era porque alguém sequer acreditou que eles fossem estrangeiros. Por que os historiadores romanos precisavam que eles fossem migrantes? Porque os livros didáticos precisavam que eles desaparecessem. O DNA confirmou o que as colinas da Toscana vinham demonstrando silenciosamente há 2 milênios e meio. O mesmo povo que produziu a cerâmica de Bucarero no século VIII a.C. ainda tem descendentes vivendo nessas mesmas cidades no topo das colinas. O idioma evoluiu para o latim e do latim para o inglês. A religião foi herdada por um império que se autoproclamava herdeiro de tudo o que tocava. Uma civilização foi considerada perdida enquanto seus descendentes cultivavam as mesmas vinhas. Um povo foi declarado extinto enquanto estava bem à vista de todos. Os etruscos nunca deixaram a Itália. Nós simplesmente deixamos de reconhecê-los.